A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, entrou com recurso em segunda instância na Justiça de São Paulo para suspender decisão de primeiro grau que determinou a liberação para a Suzantur, por meio de arrendamento, em 48 horas, da operação das linhas de ônibus interestaduais que eram operadas pela Aviação Itapemirim e pela Aviação Caiçara, cuja falência foi decretada em 21 de setembro de 2022. O documento é de 23 de fevereiro de 2023, mas foi protocolado no Sistema da Justiça nesta terça-feira 28. O Diário do Transporte teve acesso ao grau de instrumento que pede o efeito suspensivo. A Justiça vai decidir. A ANTT alega que para uma operação de linhas entrar em prática deve ser atendidos critérios técnicos e que ele vem da agência exigi-los. Segundo a ANTT, avaliação sobre se estes critérios foram atendidos ou não cabe à agência e que não pode haver interferência do Poder Judiciário nestas questões administrativas. A ANTT ainda diz que este tipo de arrendamento de linhas não tem previsão legal, mas que mesmo assim, tem atuado para cumprir a determinação judicial. A agência ainda nega que esteja fazendo uma resistência injustificada para liberar as linhas. A ANTT diz que há impedimento concreto para liberar as linhas porque não existe previsão legal no Brasil de arrendamento de linhas de ônibus porque linhas de ônibus não pertencem à empresa e sim ao poder público. Ainda que haja a boa intenção de preservar o funcionamento da empresa, no interesse da massa falida e dos credores, em se tratando de transporte terrestre coletivo interestadual de passageiros. Não há qualquer previsão legislativa que autorize, ainda que em caráter emergencial e temporário, o arrendamento de linhas para que uma determinada empresa passe a operar linhas de transporte antes operadas por uma empresa que teve sua falência decretada. Assim, segundo a ANTT, linhas são serviços, não são patrimônios. As linhas de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros são serviços públicos, autorizados de titularidade da União, nos termos do artigo 21, inciso 12 alínea e da Constituição Federal 37. Não são ativos da empresa autorizada. A ANTT argumenta, novamente, que as linhas não podem ser assumidas pelas Suzantur porque não são patrimônio da Itapemirim e da Caiçara e que, diante da falência, tais linhas devem ser extintas. A agência ainda diz que a Suzantur possui termo de autorização de serviços regulares, mas não tem LOP licença de operação, que são instrumentos diferentes. Para a ANTT, a Suzantur não pode se valer da LOP de empresas falidas porque, dada a falência, a LOP é um ato administrativo, perde a eficácia automaticamente. Para a agência, a decisão de primeira instância impõe um ato que não está previsto em lei. Segundo a ANTT, a ordem do juiz de primeira instância de liberação das linhas em 48 horas fere a própria lei. Acompanhe a matéria na íntegra na descrição deste vídeo. Texto extraído adaptado do site Diário do Transporte, o maior site de notícias do mundo rodoviário. Imagens, arquivo, canal Fluxo de Ônibus no YouTube. Obrigado pela visita, tamo junto e até logo.